Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, professor Paulo Cerqueira, para a gente dar continuidade ao nosso assunto de introdução ao R, tá? E dada aquelas duas primeiras aulas de primeiros passos, tá? Hoje nós vamos dar continuidade com os assuntos de vetor de caracteres, como transformar em fatores, né? Esse vetor de caracteres, tá? Um pouquinho sobre as ideias de expressões lógicas, tá? E já vamos ver matrizes, né? Como manipular, como fazer indexação, como fazer algumas operações já matriciais, tudo aqui nessa aula. Tá preparado? Então pega o teu caderno, pega o teu notebook e bora pro vídeo. Bom, então bora lá, né? Vamos ver o que a gente tem para a aula de hoje. A gente vai falar sobre os caracteres, expressões lógicas e matrizes. Vamos lá começar pelos caracteres. Então, os caracteres são strings, tá? São textos, né? São informações que você vai introduzir texto dentro da sua linguagem de programação. Toda linguagem de programação que se preze tem isso, tá? Aqui a gente vai ter que especificar ou com aspa simples, né? Eu vou botar o meu texto aqui dentro dessa parte aqui, ou em aspa dupla, eu vou botar aqui meu texto entre essas duas aspas duplas aqui, tá? Sempre, né, que eu quiser fazer uma referência para um texto, tá bom? Então, olha só aqui, né? No nosso script, né, eu tenho aqui animais, né, que seria o meu vetor, pássaro, cavalo, peixe e casa, né, que seria árvore, celeiro, né, e lago. São três tipos de casas aqui: casa na árvore, casa no celeiro e casa no lago, tá? Eu posso usar a função length aqui, pessoal, né, para verificar o número né, de caracteres aqui que eu tenho. 1, 2, 3. No caso, no vetor animais aqui, o vetor de caracteres animais, ele vai me retornar 3, ó. Tá? A função nchar, né, no vetor animais aqui, né, vai contar o número de caracteres, o número de palavras, de letrinhas dentro de cada string, né, dentro de cada palavrinha aqui. Tá? Então aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 5. Tá? Então eu consigo ter uma outra, dar uma outra funcionalidade quando eu estou trabalhando com texto dentro do R, né? A função cat também, né, é muito boa. A gente consegue fazer um print desses resultados, né? Então, por exemplo, printa para mim aí, que seria o cat. Aí eu posso botar entre texto aqui um texto que eu quiser, né? E o vetor, tá? Para a gente conseguir trabalhar. Assim como também, né, eu consigo printar aqui uma combinação dos resultados. Então, observe que eu estou com animais e em seguida eu quero a casa, tá? Esse cara aqui é para a gente deixar um do lado do outro. Então, por exemplo, eu tenho pássaro, cavalo, peixe, né? E em seguida árvore, celeiro, lago, tá? Eu posso juntar os elementos, né, desse meu vetor de caracteres aqui em um elemento só, tá? Então observe aqui que quando eu usei a função paste, né, eu transformei o que eram vários caracteres aqui, várias strings, em uma string só. Tá? Dá para fazer. Essa função paste ela é muito legal, a gente consegue criar texto de diversas formas possíveis. E para a gente, né, transformar tudo que tem texto aqui num texto só, em um elemento só, tá? O argumento collapse com esse espacinho aqui é super interessante de trabalhar. Se eu tirar o espaço, ele deixa tudo junto aqui, tá? A gente pode também usar a função paste, né, para juntar aqui, separando, né, cada animal da sua casa. Então, por exemplo, né, a gente tem o pontinho aqui que é o pássaro na árvore, né, cavalo no celeiro e peixe no lago. Tá bom? Então tem a casa de cada animalzinho aqui, né? E o que a gente está utilizando aqui como separador é o pontinho. Professor, só tem pontinho? Pode usar qualquer coisa, tá? Quiser usar underline, quiser usar qualquer coisa, dá para fazer 2 pontos, tudo beleza. Tá? Essa função paste ela é bem legal que ela cola do jeito que você quiser, né? Ela organiza o texto que você está querendo colocar da forma que você quiser, tá bom? Bora lá para RStudio para a gente ver como é que funciona. Bom, então aqui no RStudio, né? Deixa eu compilar esses caras aqui, a gente não vai precisar de nenhum pacote, vamos deixar o espaço dele lá, né? Vamos rodar os 3 vetores aqui, os 2 vetores de caracteres. Então tem animais, tá? E tenho aqui o vetor casa, tá? Então esse é o resultado que a gente estava vendo lá no
o nosso slide, né? A função cat, ela compila, ela printa esse resultado para a gente, tá? Então, ó, o vetor de animais é pássaro, cavalo, peixe, tá? Então ele consegue fazer várias coisas. Eu gosto dessa função de printar uma vez que a gente está programando, para a gente saber o que está acontecendo. Então, o vetor casa, né? O vetor animais, o vetor casa é casa, tá? Casa aqui, pronto, ele vai printar, né? O vetor casa é. Então, algumas funções que relativamente são super legais de trabalhar. A função cat, que é justamente o que a gente tinha para juntar um vetor com o outro. Se você quiser trabalhar os dois e ter um vetor de caracteres compilado forma conjuntamente dá para poder juntar esses elementos também. A gente viu com a função paste aqui, né? Então, a função paste ela junta, né? Ela cola alguma coisa noutra, tá? E o que nós vimos como exemplo lá, né? Por exemplo, aqui eu posso juntar aqui, ó, o vetor animais, né? Com o vetor casa aqui, separando elemento a elemento, tá? Com um pontinho. Então, só para você ter uma ideia, tá aqui, né? Ele transformou cada elemento. Eu não estou usando aquele argumento collapse aqui para juntar tudo num elemento só. Tá? Eu tenho 3 elementos separados. Eu poderia usar um separador diferenciado aqui. Poderia usar um underline. Tá? O que você quisesse. Ah, eu não quero nada. Eu quero um espaço só. Deixa o espaço lá. Tá? Tá aqui. Pronto. Ele faz o espaço para você. Beleza? Bora lá voltar para o nosso slide. Bom, então, dado que você já tem a ideia de como introduzir texto, né, na linguagem R, então a gente vai ver agora os fatores. Os fatores são bem legais para a gente fazer uma referência àquelas variáveis quantitativas, as variáveis qualitativas dentro do R, né, das nominais e as ordinais. Tá? Bora ver como é que funciona. Então, aqui eu tenho uma variável categórica que é formada a partir dessa função fator, né? E a gente só vai fazer referência a essas duas características aqui, né? Que são as nominais e as ordinais. As ordinais são aquelas em que importa a ordem, tá, das respostas. As nominais tanto faz a ordem, né? Não tem um fator, né, relacionado à ordem. E a funçãozinha que a gente vai utilizar aqui é essa factor aqui, tá? Para criar uma variável fator. Então, por exemplo, lá no nosso script, né, a gente teria, por exemplo, fator dessa variável rep aqui, ó, esse meu vetor aqui rep 1, 2, né, eu vou repetir 4 vezes. Então, o resultado desse cara aqui seria 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4 vezes repetido esse vetor de tamanho 2, tá? E dentro dessa minha função fator aqui, pessoal, eu tenho o meu argumento labels, que é justamente para a gente poder fazer referência. É muito comum dentro da área estatística a gente fazer codificação de variável categórica, né? A gente, quando pega um banco de dados, a gente tem uma tendência de não já deixar o texto pronto, e ainda mais por uma série de fatores, e também para a gente poder ter uma defesa para evitar ter que fazer uma apuração bem mais detalhada do banco de dados. Tá? Então, a gente deixa para colocar essas informações muitas das vezes nas nossas análises, né? Faz tudo bonitinho, né? Com a codificação para depois fazer a referência lá na nossa análise. Então, por exemplo, botei aqui fator 1, que seria o representante do 1, e o fator 2 seria o representante do 2. Então, o resultado que ele solta para a gente, né? Que ele mostra para a gente, uma vez que eu dou um Ctrl Enter aqui, né? É aqui, FAT1, ó. Aqui seria aquele 1 e 2, ó. Ó, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, ó, 4 vezes, tá? Só que como eu disse que isso é um fator, isso é uma variável categórica, e eu tenho um rótulo para cada situação, então 1 é o fator 1, o 2 é o fator 2, e sempre nessa ordem, tá? Ele já coloca para mim, ó, os níveis aqui dessa variável aqui é FAT1, FAT2. Tá? Isso aqui já não é mais número, isso aqui já é uma categoria. Isso é importante justamente porque quando a gente for construir for usar algumas ferramentas, é interessante que você direcione. Ó, ele vai precisar que você diga para ele, isso aqui é uma categoria, isso aqui é um número, tá? Para ele não misturar, tá bom? A gente pode também ter uma variável categórica coordenada. Então eu botei uma variável com 3 categorias aqui, 1, 2 e 3, tá? Vou repetir 4 vezes também. E os níveis aqui é baixo, médio e alto, tá? E eu preciso colocar aqui, pessoal, esse order é true, tá? Preciso colocar esse argumento aqui igual a sendo verdade,
justamente porque eu preciso que ele coloque uma ordenação para mim, que trabalhe de forma ordenada. Então, automaticamente, né, quando ele faz ó, baixo, médio, alto, que é 1, 2 e 3, né, ó, 1, 2 e 3, é categoria 1, 2 e 3, 1, 2 e 3 e 1, 2 e 3, tá? Como é que ele sabe quem é baixo, médio, alto? Porque ele pega 1, 2 e 3 na mesma ordem que pega aqui o rótulo, né, das referências aqui. Tá? Então ele já identifica o baixo é menor que o médio, que por sua vez é menor que o alto. Tá? Então essa é a forma de você, né, trabalhar a variável, tanto no sentido nominal, que seria isso daqui, né, quanto no caso aqui ordinal. Né? Então essas são as duas estratégias de você conseguir trabalhar variáveis categóricas aqui no R nesse formato. Tá? Professor, eu só posso colocar de formato codificado? Não. Né? Você pode também colocar no formato de texto. Tá? Eu não aconselho, apesar de que a gente não vai escrever um banco de dados dentro do R. Muitas das vezes a gente vai puxar um banco de dados dentro do R. Mas mesmo assim, né, vamos pensar aqui numa situação, né? Vamos botar aqui ó, o X como sendo seria uma variável de gênero aqui, né? Feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, feminino, masculino, feminino. Tá? Então, essa que seria a nossa variável de gênero, tá? E eu posso pedir um fator isso aqui. Então, ele vai transformar justamente, independente da ordem que tiver aqui, se tem só masculino, só feminino, não importa, né? Ele diz pra gente, olha, os níveis aqui é o fem e o mask, tá? Ele já identifica pra gente bonitinho aqui. Algumas funções úteis para você conseguir trabalhar aqui dentro do R com variáveis de fatores, então eu consigo trabalhar a função levels, né, que retorna os níveis aqui, ele vai te retornar esses níveis aqui, né, quais são os níveis de cada variável, tá, qualitativa, né. Número de níveis, retorna o número de níveis, ou seja, o número de categorias que tem, tá. Você pode renomear esses níveis aí, você pode reordenar esses níveis quando for necessário, você pode dividir um vetor quantitativo em categorias, óbvio, em níveis, tá? Então, essas funções são bem legais, são super úteis, né? Se você tiver dúvida ao utilizar ou tiver alguma curiosidade em utilizá-las, né? Por favor, escreve aqui no comentário para a gente poder te ajudar. Tá joia? Bora ver as expressões lógicas, né? Essas expressões lógicas são bem legais também para a gente conseguir, né, trabalhar várias situações como indexação, verificar a presença ou a ausência de alguma anomalia no nosso banco de dados, coisas do tipo assim. Bora lá ver como é que funciona. Então, a expressão lógica, né, é formada por operadores de comparação. Né? Muitas vezes você vai ter alguma expressão que vai dizer assim, isso é igual a isso, né? Aí ele vai responder com verdade ou falso. Isso é maior que isso, é diferente disso, está dentro disso. Tá? Então, são formados por operadores de comparação. Tá? Os valores de uma expressão lógica são esses, são só dois, tá? Ou é verdade ou é falso. Não tem outra expressão para trabalhar nos operadores lógicos, tá? E, né, apesar de ser, vamos dizer assim, não é texto, mas a referência que vai aparecer aqui são palavras, tá? Você consegue, por exemplo, trabalhar esses vetores lógicos aqui como sendo zeros e uns. Então, se você somar um vetor de verdade ou falsos, né, na verdade você está somando zeros e uns ali. O 1 é para verdade, o 0 é para falso. Então, algumas expressões aqui, né, algumas funções para você verificar algumas comparações. Então, aqui é não x, né? X e y elemento a elemento. Tá? Aqui eu retorno, no caso, para um vetor. Aqui eu estou fazendo x e y, tá? Como se fosse uma interseção aqui. Né? Ele retorna um escalar. Aqui é o ou, tá? Você tem um ou como se fosse a ideia de ou um ou outro, tá? Aqui no caso é a mesma ideia quando você tem um escalar, para verificar se são disjuntos, né? Todas as desigualdades. Esse igual aqui não é um igual de atribuição, tá? Esse igual eu até comentei numa aula anterior, que é um igual lógico, né? Eu quero saber se esse elemento desse vetor é igual a esse outro elemento desse vetor, tá? Não é uma atribuição entre vetores, eu quero verificar se são iguais. Tá? Então, é o igual igual é um vetor lógico, é um operador lógico, tá? Is true, a gente viu o is.na lá atrás, se é NA, né?
eu quero saber se é verdade, se x for verdade. O all, né? Se retorna true, se todos os argumentos forem true. O n retorna true se no mínimo um argumento for true, né? Se são idênticos, né? Se são todos aproximadamente iguais, tá? Então eu tenho exatamente iguais ou aproximadamente iguais. Então, uma série de expressões lógicas que nos ajudam a utilizar, né? Vai trabalhar dentro do R. Vocês vão perceber mais para frente com a parte de programação básica que essas funções são muito úteis, tá? Muitas vezes a gente não tem nem como fugir delas, tá? Vai precisar o tempo todo fazer esse tipo de comparação. Então aqui, né, no caso eu tenho esse vetor x de 1 até 10, aí eu estou pegando aqui o xmod, né? Esse aqui é a função modo, né? O que tem resto, né? Então esse cara aqui, né, que eu vou estar dividindo o resto de divisão por 2, né? Tem que ser igual a zero. Se tem resto de divisão por 2 igual a zero, quer dizer que eu estou pegando aqui um elemento par. Ou eu quero um elemento par, ou eu quero um elemento maior que 5. Tá? Então, eu estou ou aqui, tá? Logo, por exemplo, o 1, né, que é o que ele está avaliando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Então vamos olhar a condição de cada um aqui, ó. O 1 é falso, porque ele não é nem ele nem é par e nem é maior que 5. O 2 é par, encaixou aqui. O 3 é a mesma coisa do 1. O 4 é par. O 5 também é a mesma coisa do 3 e do 1. O 6 ele é tanto par quanto maior que 5. O 7 ele é maior que 5, mas não é par. O 8 é par e maior que 5. O 9 é par e maior que 5. Tá? E o 10, né? Desculpa, o 9 é maior que 5. E o 10 é par e maior que 5. Tá? Então, essas são as condições. Professor, a gente não tem como saber quais são esses elementos. A gente pode utilizar, por exemplo, a indexação para poder fazer a consulta desses caras? Pode. Então, eu posso dizer assim, olha, está aqui a indexação, né? Eu estou indexando aqui, eu quero os valores de x, tal que, né? Essa é a leitura que eu faço, né? Tal que eu tenho essa expressão lógica aqui. Então, ele diz o seguinte para mim, vai nesse vetor x e consulta somente nessa condição, em que são pares ou são maiores que y. Então, ele vai passar dentro desse espaço bem aqui, esse vetor. Tá? Esse vetor, quando ele entrar aqui, ele só vai retornar os elementos que forem verdade. Então, é o 2, é o 4, é o 6, 7, 8, 9, 10. Que foi justamente os vetores, os elementos que apareceram aqui. Beleza? A mesma coisa para, né, de 5 a 15, né? Eu peguei um vetor aqui de 5 a 15, tá? E aí eu quero saber quais são os elementos que estão, né, os elementos de x que estão em y. Então, x em y, tá? Eu tenho meu operador aqui, quero saber qual é, né, os elementos de x que estão em y, tá? Então, por exemplo, ó, o 1 não está em y, o 2 não está em y, o 3 não está, o 4 não está, o 5 está. Tá aqui, parte de 15 e 5, tá? A partir do 5, todos estão, tá? Todos estão. E eu posso fazer uma consulta também, olha, eu quero meu vetor x, né, tal que eu quero todos os elementos de x que estão em y, tá, usando essa funçãozinha aqui, e quando eu compilo, Ctrl Enter lá do meu script para o console, ele me retorna isso daqui. Beleza? Então são elementos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ah, e os elementos do y vão aparecer? Não, porque eu quero saber o uso de x. Quais são os de x? Se tivesse invertido, né, também apareceriam a mesma coisa. Iam aparecer somente aqueles elementos, né, que estão no y e dentro de x. Tá? Então, essa que é a nossa ideia aqui. No x aqui, a gente pode perguntar, usar a função n, né? Há algum elemento maior que 5 aqui? Ele vai dizer que é verdade, né? Todos os elementos são maiores que 5? É a pergunta que ele está fazendo aqui, né? Isso aqui é falso, porque eu tenho valores menores que 5. Então, essas são algumas funções, né, lógicas aqui, algumas expressões lógicas que a gente tende a utilizar muito dentro da parte de programação com R. É importante deixar guardado no bolso as funções para poder usar mais na frente. Beleza? Bora seguir. Uma função muito legal que a gente utiliza direto, né,
encontrar subconjuntos, né, dentro de um vetor ou dentro de uma outra situação, é a função subset, né? Então, eu observo aqui, eu tenho um x, né, e eu tenho os elementos aqui, o NA que não está disponível, o 3 e o 4, e eu quero saber quais são os elementos maiores que 2, tá? Então, quando a gente utiliza, por exemplo, essa função, essa expressão lógica nesse vetor, ele vai retornar falso, por primeiro que não é maior que 2, né? NA, ele não faz conta com NA, não faz comparação com NA, não tem jeito, né? O 3 vai ser verdade e o 4 vai ser verdade, pronto, tá? Se você pegar essa expressão lógica e consultar dentro do vetor usando a indexação, né, ele vai retornar o NA justamente porque ele não consegue fazer a conta no NA, ele vai trazer para ti. E uma estratégia que a gente pode utilizar para poder sair desse caminho, né, é usar a função subset. Então eu digo, olha, subset de x em que o subconjunto são os elementos maiores que 2. Automaticamente ele já remove esse NA para você sem ter problema nenhum. Tá? É muito comum, muito útil essa função para você obter subconjuntos, não só de vetor, mas também de bancos de dados. Eu quero banco de dados, tal que a variável tal, seja somente os elementos, os indivíduos que são os mais velhos, somente os mais novos. Entendeu? Se for falar, por exemplo, de idade. Essa aqui é a ideia da funcionalidade dela. Então, um resumo, né, das funções que são úteis para ser usadas com vetores, né? A gente viu uma série de funções aqui, então, por exemplo, a soma, o produto, soma acumulada, produto acumulado, mínimo, máximo, média, mediana, variância, desvio padrão, covariância entre duas variáveis, correlação, o resumo, tá? Esse 5num aqui, que é justamente os 5 primeiros números do resumo. Esse resumo ele retorna para você mínimo, máximo, né? Vai retornar também primeiro quartil, terceiro quartil, média e mediana, tá? O 5num ele só retorna 5 números desse resumo para você. A length, a unique ela pega os valores distintos de um vetor, né? O inverso do vetor, a função sort que ordena esse vetor do menor para o maior, tá? Ou você pode também querer o contrário. Essa função which, né, que são índices que está te retornando as posições dos elementos de um vetor, né, através de uma estrutura lógica. Quais são os índices tal que os valores são maiores que 5, tá? Ou maiores que 2, pronto, beleza, é isso que tem. Quais são os valores máximos, valores mínimos, tá? Em termos de índice aqui. Função match, união, interseção, né? Aqui os elementos que não estão, né, em x que estão em y, que não estão de x que não estão em y, né? O set equal x e y contém os mesmos elementos, tá? Então são algumas funções que dá para trabalhar com vetores, existem diversas funções. Eu estou apresentando algumas para vocês aqui, tá? Para que vocês tenham conhecimento e uma hora que precisar é só pegar e utilizar. Beleza? Se tiverem dúvidas sobre alguma função dessa daqui, poxa, eu não consegui manipular, tiver algum problema, comenta aqui, né? Para a gente poder discutir e apresentar um exemplo legal para você. Tá bom? Então, para o nosso vídeo não ficar muito extenso, né? A gente fecha até a parte aqui de vetor, como um vídeo 1, né? Até a parte de matrizes. Na aula que vem a gente fecha com matrizes, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo até aqui, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, né? Dá um joinha para poder divulgar mais aí para nossos colegas, tá? Se tiver dúvidas, por favor, faça aqui a escrita no comentário para a gente poder discutir. E é isso. Muito obrigado e até mais.